vim cortar esse frango aqui pra fazer... Hoje tem jogo, né, domingo. E aí eu vim conversar com vocês sobre uma situação que eu passei com o Uber, quando eu fui viajar pra São Paulo. E acho muito importante falar sobre isso, porque eu já sabia desse golpe, né, mas eu não, assim, tinha passado por isso. E aí quando você passa, é bem diferente, tá? E vocês vão ouvir um pouco de barulho hoje, mas é por causa do jogo, tá? E é bem diferente quando a gente passa pela situação. E eu passei, tá? O que aconteceu? Eu estava com a minha viagem marcada, eu tinha que estar no aeroporto umas 11 horas da manhã, tá? E aí eu saí daqui da minha casa, sempre com muita antecedência, eu saí daqui, era umas 7h50 para 8 horas, né? Aí a gente pega um bom trânsito aqui no Rio de Janeiro, quem conhece sabe, né? Porque a gente tem 3 principais vias, a linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil. Mas eu acho que só 2 eu consigo chegar, né, no aeroporto, eu não entendo muito bem, mas enfim. Aí chamamos o Uber. Tava um tempo chuvoso, tava chuviscando, tá? E eu estava com a minha mãe já tem mais de 60 anos, né? E a gente estava com 2 malas e 2 mochilas. E a gente já botou que seria pro aeroporto, né? A pessoa já sabe que a gente tem mala. E aí, um aceitou, depois cancelou, aí o outro aceitou. Aí ele mandou mensagem pra mim perguntando se eu iria pagar no crédito. Eu falei pra ele assim, eu já achei estranho nessa conversa, né? Aí eu falei assim, vou pagar no crédito. Aí, já sabendo do que eles estavam fazendo, né, que eu já vou chegar lá no ponto, eu falei assim pra ele, e a única forma de pagamento que eu tenho é essa, tá? Eu só pago pelo aplicativo. Eu já falei bem claro assim pra ele, não, né, não tem problema não. Chegando aqui, tava chuviscando um pouco, tá? E aí tava deserto a rua, só tinha uma moça no ponto de ônibus, e foi justamente onde a gente pediu, assim, mais à frente pra ele parar. Aí o que aconteceu? Ele chegou, botou nossas malas no carro, né, dentro do carro, deu bom dia, minha mãe deu bom dia, a gente entrou no carro. Aí ele falou assim, você passou pelo cartão de crédito, não foi? Eu falei, sim. Ele, quanto que você pagou? Aí eu falei assim, não sei, foi no centro alguma coisa, eu não tô lembrada, porque eu já tava ficando eu já sabia que essa conversa ia levar num lugar que eu não queria, né? Aí ele, tá, então eu vou cancelar, e você cancela aí e passa na minha maquininha. Eu falei, negativo, eu falei pra você desde o início que eu não iria pagar de outra forma, nem fora do aplicativo. Pasme, tá? Ele virou pra mim, pra minha mãe, na maior cara de pau, tá? Desce do carro. Na maior cara de pau, assim, seco mesmo. Aí eu falei assim, tá, eu vou te denunciar. Tipo assim, minha boca foi automático, tá, gente? Eu nem recomendo que ninguém faça isso nunca, de falar uma coisa dessa, porque ele poderia ter deixado eu e minha mãe trancada dentro do carro e sumir com a gente, tá? Mas foi uma resposta minha automática. Foi automático eu falar isso, sabe? Aí eu peguei e falei isso pra ele e ele falou, pode denunciar. Pegou, tirou minhas coisas do carro, né, a mala e tal. E eu fiquei com a minha mãe simplesmente, né? Debaixo ali do chuvisco, né? Tinha uma marquise bem fininha, né? Que foi onde a gente ficou. E eu fiquei tão passada que eu comentei com a moça que tava no ponto. Ela falou, nossa, que absurdo e tal. E a gente começou a conversar. Aí nisso, ele que cancelou. Eu não cancelei, tá? Mas ainda bem que ele teve, né? Ele foi, cancelou e logo já veio outro carro pra gente. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Eu fiquei sem acreditar no que tinha acontecido, tá? Realmente eu fiquei sem acreditar, mas enfim. Aí aconteceu isso, né? Eu falei que ia denunciar e tal, só que eu não tinha tirado o print não tirei o print da pessoa que aceitou, né, no caso dele. Então não teria como eu denunciar. Então eu acabei deixando pra lá, né. Também depois pedi muito mais Ubers, né, porque eu tava em outra cidade, então esse Uber foi ficando pra trás. Eu nem perdi meu tempo de acabar com a minha viagem pra ficar pesquisando sobre ele, enfim. Aí eu fui e falei, cara, que experiência. Aí quando eu tava voltando pro Rio, uma semana depois, eu comentei, né, com um rapaz do Uber, muito gente boa, que trouxe a gente de volta, o ocorrido. Aí ele explicou pra mim que essas pessoas que fazem isso, muitas vezes é conta fake. O que seria essa conta fake? A pessoa, ela bota um rosto que não é dela, bota um documento que não é o dela, e aí você pode denunciar à vontade. Por quê? Porque ele vai denunciar essa conta e ele simplesmente vai abrir outra. Ou seja, são golpistas que estão na Uber, né, fazendo isso. Eles pegam o documento de alguém desconhecido, né, bota a foto lá, passa, e você pega, né, o Uber com um bandido, né, com um bandido. Porque ele tá enganando a Uber e tá enganando você. Porque eu tinha deixado pra ele bem claro, se eu não tivesse falado nada, eu deixei pra ele bem claro desde a conversa. Falei, olha, eu não aceito, eu não faço outra forma de pagamento por fora da Uber, porque eu já estava desconfiada pela pergunta que ele fez. Então, o que eu recomendo pra você? Se você for pegar o Uber e chegar e mandar esse tipo de mensagem, vai falar de pagamento, cara, cancela. Não se aborrece, porque por mais que eles falem que, não é nada disso, não, chega na hora, eles querem botar pressão em você e você vai se lascar. Agora eu te pergunto uma coisa,
Agora, eu te pergunto só uma coisa. Se você, mulher, estivesse sozinha numa rua deserta à noite, como que você ia lidar com uma situação dessa, né? Isso se o cara não pegasse você e ainda fizesse uma maldade com você, te ameaçasse, te batesse. E nesse país a gente sabe que o crime, né, ele compensa. Então, assim, eu sinceramente continuo usando a Uber, tá? Mas agora eu tô muito mais vigilante. Qualquer pergunta suspeita que a pessoa faça, eu já cancelo, porque isso é muito chato, sabe? E a Uber não é uma empresa brasileira. Então, eles estão um pouco se lixando e tem bandido trabalhando na plataforma. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou continuar usando a Uber, até porque, gente, se tudo que a gente for fazendo for pegar táxi, às vezes o táxi fica muito caro. Às vezes até compensa, mas às vezes não. Por exemplo, quem é daqui do Rio vai saber do que eu tô falando. Teve um dia que eu peguei o Uber para ir pro Flamengo, né? Aí, o que que aconteceu? Eu peguei o Uber pro Flamengo, deu, acho que foi R$ 70, 60, alguma coisa assim. O esposo que pediu, né? Aí fui eu, minha mãe e o meu esposo, né? Foi minha mãe e meu marido. Só que aí na volta, a gente normalmente estava vindo de metrô. Por quê? Porque muitos não querem aceitar, porque acham que no final do dia você consegue ir da praia todo molhado, né? E também porque normalmente fica bem mais caro o Uber. Só que o que que aconteceu? A minha mãe, ela tava com muita dor no pé, porque quem é acostumada a caminhar mesmo é eu e meu esposo, né? Minha mãe não é acostumada. E aí ela ficou reclamando, ela muito cansada e tal. E aí ela falou, cara, pega um táxi, às vezes não vai dar nem tanta diferença assim. E detalhe, tá? Eram 7 horas da noite, a gente já tinha passado muito, né? Porque a gente já tinha passado muito do fim da tarde, né? Já tava praticamente de noite. E aí ela falou, cara, pega um táxi, pelo amor de Deus. Aí fomos, pegamos um táxi. Eu falei, cara, vai ficar caro. A gente vai pagar uns R$ 300. E assim, a gente fica com medo de ser roubado, né? Que a gente sabe coisas do Rio que acontecem aqui com táxi. Pegamos o táxi. Minha mãe tava reclamando, pegamos o táxi. Cara, sério, não deu nem R$ 100. E o Uber, quando a gente foi ver, que não tava aceitando, né? Minha mãe falou que tava com cansada, a gente foi pegar o Uber não tava aceitando, ela falou, cara, então pega o táxi. O Uber, o Black, tava dando R$ 111. E o táxi deu R$ 100. Eu fiquei assim, cara, e tava na bandeira 2. Então, assim, às vezes, do Flamengo até aqui São João de Meriti, que é onde eu moro, cara, deu muito barato. O cara foi super honesto, sabe? Eu fiquei feliz. Eu falei, pô, ainda tem gente honesta e tal. Porque, assim, às vezes compensa mais. Se você considerar que você tá num lugar que você não conhece, se, tipo assim, é um lugar que você não conhece, cara, eu vou passar a fazer isso. Eu. Se é um lugar que eu não conheço, por exemplo, aeroporto pra cá eu conheço, né? Mas se é um lugar que eu não conheço, eu vou passar a priorizar o táxi por esse medo, entendeu? E você vê que a diferença de preço não é tão grande. Então, eu queria deixar essa experiência aqui pra vocês, principalmente mulheres, tá? Tenham muito cuidado mulheres que saem à noite, né, saem sozinhas, não conhecem o lugar em que estão, às vezes vai na casa de uma amiga, prioriza o táxi, às vezes a diferença não está sendo tão grande, tá? E se você priorizar o Uber, se ele ficar perguntando isso, já sabe que é golpe, já cancela, tá? Então resolvi vir trazer essa experiência, porque, cara, eu posso evitar que uma pessoa sofra uma coisa muito grave, né? Só com essa informação. Então, aí já se inscreve, tá? Se inscreve no meu canal, por favor. Vamos participar aqui, que eu quero trazer sempre um pouco da minha vida para vocês, da minha experiência e do meu trabalho também. Então, até o próximo vídeo.